entrar na sessão final, onde cada um dos grupos vai apresentar as principais conclusões, ou pelo menos dizerem o que é que discutiram, e ficamos também com algum tempo para debater essas mesmas conclusões. Sala 2, o coletivo Processos de Decisão em Sociedade, Rui Martins. Obrigado. Eu vou ficar sentado porque já me custa ler sem óculos e estou em transição para óculos novos, de modo não tenho óculos novos. Bom, falamos de muita coisa, eu acho que anotei aqui o principal. Se falhar alguma coisa, peço que depois me corrijam ou acrescentem. Falamos da diferença entre a eficiência e as decisões democráticas, que a decisão por vezes é dada aos algoritmos e que as pessoas já não conhecem bem o negócio, nem os processos que estão por trás da recomendação dada pelos algoritmos. E que isso é opaco. E que não há formas, nem há sequer know-how suficiente para auditar os algoritmos, o que é também um problema porque cria opacidade na decisão. E, obviamente, não democraticidade. Alguns de nós sublinhámos que era importante auditar, apesar de tentá-los auditar, e que saber quem é que teria o poder de o fazer. Mas que isso é uma operação difícil, porque se nos algoritmos introduzimos ainda o fator da inteligência artificial, podemos também ter código que se escreve a si próprio. Como é que é possível estar sempre a correr atrás de um código que está sempre a ser alterado por si próprio? Poderá ser basicamente impossível de fazer essa tentativa. A participação, falamos da participação e das bolhas que se criam em torno das posições políticas, em que cada vez mais nós só seguem as opiniões que são concordantes e do reforço que isso provoca nas nossas opiniões e do ponto a que isso se leva depois também à fragmentação da opinião política. E cada vez há mais decisões, há mais pessoas mais presas nos cantos, nos extremos do espectro político, cada vez o centro está mais esvaziado, o que aliás se viu há pouco tempo atrás, há dias, até em França. Falamos também de que há problemas de comunicação com os nossos eleitos, é uma questão que pessoalmente a mim já me caiu na secretária, na mesa várias vezes, que é difícil chegar aos nossos eleitos, em todos os círculos, todas as circunstâncias. Será mais fácil chegar aos círculos mais próximos de nós, dos cidadãos, das freguesias, concelhos, mas é quase impossível chegar aos círculos mais altos, eurodeputados, deputados, etc. Alguns respondem, mas nem sempre a resposta eficaz. E mesmo ao nível local, a questão também é essa. A questão é, permite-se participação, mas a participação será realmente eficaz? E falamos das consultas públicas, onde são introduzidas as nossas propostas e sugestões de melhoria nos projetos que estão em consulta pública, a nível autárquico e a nível nacional, mas depois não é nítido se essas nossas participações são transvertidas no texto final. Por vezes essa referência até parece não existir todo, ou quando é feita não há uma ligação. Não sabemos o que é que contribuímos para aquela parte daquela legislação ou daquele projeto de construção, algures, de um hospital ao pé do Rio. Uma das hipóteses para fugir à ameaça tirânica da opacidade da IA é o código aberto, mas o código aberto tem esse problema, se ela se auto-reescrever, o código deixa de ser aberto, não é? Alguns de nós acreditam que auditar os algoritmos será uma tarefa impossível, e é verdade, porque ele vai aprendendo e vai mudando ele próprio, portanto é uma corrida atrás de uma realidade que é ilusiva. Falamos que não há realmente o metaverso versus o mundo real, porque de facto há apenas um único mundo, portanto o metaverso pode ser apenas uma bolha mediática do momento e passar no momento seguinte. Veremos os meses ou os anos o ditarão. Proposta para acabar com as bolhas e para acabar também com alguns excessos nas redes sociais que levam às fake news e ao empolamento das notícias mais extremistas, mais emotivas, é acabar com o anonimato. Ou seja, obrigar a que cada pessoa que tenha um avatar, mas que o avatar corresponda ao seu próprio nome, sabendo quem diz aquilo. Porque os métodos hoje em dia há muitas formas de os iludir, quer por VPNs, quer por outros mecanismos mais opacos, que ocultam de facto quem é a pessoa que está por trás daquele nickname. No processo de formação de opinião, achamos que existe aqui um peso muito grande dos média e que o declínio dos média na sua influência na sociedade é um problema que afeta a própria democracia. As redes sociais, enquanto mecanismo para tenderem a reforçar as opiniões, ou seja, não introduzem mecanismos que propõem outras opiniões ou mudança de opinião, mas, pelo contrário, reforçam a nossa opinião, o que leva também ao extremismo que caracteriza a sociedade política e o eleitorado nos dias de hoje. É claro que também foi dito também que estas bolhas mediáticas não são uma novidade. Nós sempre filtramos, de facto, aquilo que pensávamos, sempre tentámos
pela leitura das caixas dos jornais, escolher os jornais que iam mais de acordo com a nossa opinião. Havia sempre jornais associados mais à esquerda, mais à direita. Nós, de certa forma, já havia bolhas mediáticas mesmo antes das redes sociais. Ou seja, não inventámos nada, só mandámos foi a escala. A tecnologia não é boa nem é má, é neutra em si mesma, portanto não devemos considerá-la nem como um papão, nem como um salvador da miséria que se aproxima de nós, que havia uma grande expectativa em relação ao que poderia ser a internet. Depois desta fase inicial positiva veio o pânico moral e agora vem a desilusão máxima perante o que a internet poderia trazer como democraticidade para as sociedades contemporâneas. A democracia acabou, eu pus aqui por interrogação, mas houve alguém que afirmou, portanto, um otimista, claramente. Eu não sei se compartilho desta opinião, acho que nem todos compartilharemos desta opinião, mas há uma coisa que acho que todos concordamos, que é, aparentemente, os níveis de abstenção hoje em dia comuns no mundo ocidental, nos Estados Unidos acho que ainda é mais elevado do que na Europa, podem ter a ver com o facto de nós estamos cómodos, nós sentimos cómodos perante a sociedade, portanto não há um impulso para a mudança. E, de facto, quando as sociedades estão em crise, quando há uma revolução, as pessoas votam maciçamente nas eleições seguintes e depois vai-se declinando. Isso aconteceu em Portugal com o Abril, que as eleições são declinantes em termos de votação, com uma outra exceção, em que a pessoa sente que há uma urgência, então vão votar em massa. Democracia eleitoral não é democracia, foi também dito na nossa sala. A lei não consegue travar a inovação. Podemos ter a ilusão de que é possível legislar contra IAs que sejam capazes de matar através de um drone automático, ou contra uma IA que toma uma decisão total num tribunal ou num governo, mas na prática até hoje nunca foi possível travar a inovação. Sempre que se tentou fazer isso, acabou por sempre não se conseguir fazê-lo. Portanto, por aí não deverá haver grande sucesso. Foi também dito, e muito bem, que os médias estão no centro da democracia, portanto a crise dos médias é a crise da democracia ela própria, e que a democracia é o conhecimento traduzido nas escolhas. Portanto, é importante dar às pessoas informação suficiente e de qualidade para que possam tomar escolhas informadas. E que isto também tem a ver com o populismo, aliás, porque o populismo nasce precisamente em decisões não informadas e superficiais, a chamada democracia fast food. A informação transformou-se hoje em dia num fluxo. O tempo da notícia já não é o tempo do conteúdo, mas o tempo dos média. Isso nas redes sociais é flagrante. E a influência que elas tiveram na eleição de Bolsonaro e em Trump. E também no que quase aconteceu em França com a Le Pen. As decisões importantes já não são tomadas nacionalmente. E o que é que isto representa para a democracia? Ou seja, quando as decisões são cada vez tomadas de uma forma mais longínqua do cidadão, este sente-se cada vez menos representado. Isto poderá também ter a ver com os níveis de abstenção que nós temos e com a ascensão dos populistas que se afirmam contra o sistema, ou antissistema. É aí que eles bebem a sua grande fonte de crescimento. Uma coisa curiosa que achei bem interessante, que há muito tempo que já me levou a escrever alguma coisa sobre este assunto, foi que a questão que os médias europeus, se querem ter um papel no mundo, têm que resolver o problema das 24 línguas. E hoje em dia, eu antigamente, quando tinha que escrever um texto em português, a mesma versão em inglês, eu traduzia aquilo à mão. Hoje em dia já não faço isso. Meto aquilo no Google Translator e aquilo traduz, depois corrige a tradução do Google. E caramba, aquilo é muito eficiente. Há erros crassos, admito, às vezes há coisas que têm mesmo que ser corrigidas. Mas é verdade que está a aumentar muito. Portanto, se é possível fazer isto, a Europa pode apostar num sistema de tradução automática ou semi-automática que traduza todos os textos europeus, toda a expressão, toda a vocalização em Parlamento Europeu, em qualquer língua que a pessoa escolha ouvir essa vocalização. Atenção que isto tem defeitos, porque a tradução do Google não é perfeita, porque eles traduzem, não traduzem de polaco para português, não. É polaco e inglês-português. O que traduz mais erros em polaco-português do que em inglês-português. Então, é uma lição a aprenderem, se terem esse trabalho, se precisarem um dia traduzir de polaco. Ou russo, hoje em dia parece ser uma obrigação quase toda. Um tema interessante, que eu estou a falar muitíssimo pouco, que é um tema que me interessa muitíssimo, é a questão da democracia líquida. Eu pensava que o termo já tinha caído em desuso, mas afinal ainda alguém se lembra dele. É assim, que caiu em desuso porque até o partido que mais tentou implementá-lo em Portugal foi o LIVRE. E que não correu bem, como o caso de Joacim testemunha bem. Portanto, isso leva aqui a um outro ponto, que é a questão da ligação, que foi também abordada aqui nos temas, e até na parte introdutória, que é a ligação entre a democracia direta e a democracia. E até que pode ter que os referendos, ou o excesso de referendos, poderá ser uma antítese da democracia e não a sua afirmação. Será que o excesso de democracia é democrático? Possivelmente não é. O que me leva à questão da democracia direta. É uma questão que é muito interessante, porque hoje em dia temos tecnologia para ter democracia direta a cada segundo, cada decisão pode ser sufragada pelo povo,
Mas será que o tempo da mediação do representante não é importante para travar estas tendências populistas e imediatistas? Possivelmente é. Estou quase no fim. As pessoas mais pobres não participam e quem participa mais são as mais educadas. Isto, a meu ver, e a nosso ver, aliás, traduz-se num fenómeno que é a distorção da representação. Os mais vocais, os que falam mais e falam mais alto, têm uma proporção de influência, uma presença nos médias que é desproporcional em relação à sua influência real na sociedade e, sobretudo, ao seu número. Porque, às vezes, podem berrar muito, podem falar muito, podem aparecer muito, mas não representam mesmo que aquelas 1000 pessoas, ou 10.000 pessoas daquele bairro realmente pensam ou representam. É mais uma distorção do nosso mundo atual. E as redes sociais são fantásticas nisso, porque elas são muito hiperlocais e favorecem muito os likes e os unlikes de forma a promoverem mais essas opiniões. Falou-se a levar a participação mais os jovens e adaptar a sociedade para que essa participação exista mais nesse nível. Um ponto que eu achei interessante foi que, em relação ao algoritmo das IAs, que é que, basicamente, houve aqui 3 opiniões, se bem entendi. Em primeiro lugar, é a opinião otimista para o humano, pessimista para a IA, de que nunca haverá uma IA generalista. Haverá sempre alguma coisa que vai falhar e nunca existirá o tal ao 9000, se me lembra essa numeração. Outra alternativa é haver uma IA manipulada, ou seja, uma IA que é uma IA, mas de facto há alguns há um ser humano, um autocrata, quiçá, talvez num gabinete em Pequim, que toma a decisão de facto pela IA e que a controla. É também otimista. E depois a visão mais pessimista, se calhar porque eu sou de IT e isso condiciona-me na minha vida do dia a dia, é que eu acredito que de facto vai haver uma IA generalista, se é que ela já não existe e nós não sabemos. Porque aqui para nós, se ela começar a ter autoconsciência num laboratório, algures na China ou nos Estados Unidos, na Europa isto não vai acontecer, possivelmente, é muito pouco provável, ela vai dizer que está, olha, estou aqui, ou vai manter-se secreta, vai manter-se discreta. Se for inteligente, como parece que será, nunca deverá dizer que o é. Portanto, talvez já exista, talvez exista até há alguns anos. Se calhar algum daqueles grupos que andam a fazer ataques por aí, até pode ser amanhã, não sabemos. Outro ponto interessante, e estou mesmo a terminar, é um ponto que também é muito caro há muito tempo, que é uma referência, não foi feita a referência a este autor, que era o E.F. Schumacher, com a sua visão económica do Small is Beautiful. A referência foi que todos os sucessos são pequenos. E foi feita a referência a Singapura, que aliás é um dos modelos do atual regime comunista, assim como Confúcio, que não é a referência do regime comunista hoje em dia, são as bandas vermelhas, os logotipos, toda aquela visão, toda aquela parafernália comunista, mas aquilo é uma patina, muito superficial. Por baixo daquilo está a imitação do modelo de Singapura, do também autocrático, mas muito virado para a meritocracia e para a eficácia e para a eficiência, e o confucionismo. Portanto, e aqui também foi dito também que quanto mais pequena é a realidade, mais bem gerida ela é. O que faz lembrar que, se calhar, vamos começar por reformar as democracias, não pelos pontos mais altos, pela Europa, pelo país, mas pelos mais baixos, pela freguesia, pela Câmara, porque é também que as pessoas se ligam muito mais e participam muito mais. E quanto mais longe estão, menos participam, menos querem saber. Aliás, as eleições provam isso. As votações das eleições europeias são miseráveis e as votações das eleições locais já não são miseráveis, são 50%, ok, 60%. São dignas, vá lá, se dizemos otimistas. Por fim, terminando, acho que não escapou nada de importante, mas corrija-me se falhou. Falou-se também que a justiça deve funcionar e que isso é importante para que haja democracia, porque isto é aquela questão. Não há, de facto, um regime democrático sem uma boa justiça. O que está a acontecer hoje em dia, por exemplo, na Polónia, hoje em dia a Polónia só aparece nas boas notícias, porque está do lado dos ucranianos, que é o lado bom, evidentemente. Mas a Polónia é um país que está em crise. A democracia na Polónia está numa grave crise. Isso é uma crise de solução, porque agora o assunto desviou-se para a Ucrânia. E os polacos, ninguém fala deles. Vão-se safar pela água das chuvas. Esperamos que não aconteça isso, mas estou pessimista. E acho que é tudo. Se faltou alguma coisa, digam-me, por favor. Obrigado, Rui. De facto, merece uma palma também, João. Foi um trabalho para uma tarde espetacular, espetacular. Eu já estou a pensar que o José Emílio vai falar aí sobre o IA geral, ou não? Sobre a inteligência artificial generalizada? Não queres fazer nenhum comentário sobre isso? Vá lá. Não estava nesse grupo? Não. Algum comentário foi feito sobre o IA? Não.
querem que eu seja o mal da fita. Substituo o termo fluxo por processo. Devia ter dito processo. Não fluxo, é processo. Foi assim que uma vez tive que responder a uma representante do Governo Francisco. Queria regular a net. Eu disse, não sei regular processos, posso tentar em potencial. Mas não me obriguem a ser mal da fita. Está bem, está bem. Estás perturbado. Então, comentários, perguntas. Manancial de trabalho. Não acredito que não haja perguntas. Acho que isso é ofensivo. Eu tenho uma pergunta. E é, por acaso, é uma pergunta que temos uma discordância. Entre dos aspectos que não ressaltam, porque as pessoas não leem o tal diploma chamado Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, onde se tenta passar a patacos alguns destes problemas e inventar normas, consagra-se o direito ao anonimato. Não se horrorizem, porque o direito ao anonimato é consagrado salvo aquilo que seja previsto na lei em matéria penal e processual penal. E isto acontece não por acaso, mas porque é um direito absolutamente essencial. Tem vindo a ser, historicamente, um direito essencial e visa proteger também as pessoas e salvaguardar a sua margem de autodeterminação e a sua liberdade digital. Tem que haver, obviamente, freios e contrapesos e tem que haver limitações e, desde logo, a imposição às plataformas de determinadas regras, etc, etc. Mas, por exemplo, se eu quero ser whistleblower, a própria União inventou um regime especial para me proteger a delação de forma secreta, protegida, como é evidente, não é? E assim rebentar com esquemas de corrupção. E isto é absolutamente essencial e higiênico. Portanto, não podemos deitar fora o menino com a água do banho, etc, etc. Portanto, a União Europeia está agora, a Comissão, a fazer um grande esforço junto dos Estados-membros no sentido de se consagrar em nome da segurança, precisamente, e da perseguição de criminosos, desde logo pedófilos. Não é por acaso que a União Europeia, com a maravilhosa diretiva que Portugal só transpôs em 2014, tendo sido aprovada em 2010 contra o abuso sexual de menores, com essa maravilhosa diretiva, conseguiu transformar-se no maior hub de pornografia traduzida em abuso sexual de menores do mundo. Não é, não sei o que é, as pessoas julgam que é o Oriente ou o Brasil, não é, é a União Europeia. E está agora a rever a diretiva. No quadro dessa revisão apareceram umas propostas no sentido de se abolir qualquer possibilidade, invocando a pedofilia, que evidentemente abre todas as portas e janelas e envergonha toda a gente, com boas razões aliás, para justificar a abolição de qualquer modalidade de segredo. A lei portuguesa, em vigor, obviamente a lei portuguesa pode ser desrespeitada, objeto de risadas, gargalhadas, ignorada, etc., desde logo. É assim que nós normalmente fazemos. Mas é lei. Portanto, se alguém quiser resposta portuguesa para esse problema, a resposta está na carta. Não vale a pena, pode-se dizer que a carta está mal feita, ou que devia ir para o Tribunal Constitucional, ou que se quiser, ou para o lixo. A maioria absoluta agora tem a possibilidade de revogar, fazer o que quiserem. Mas o problema está regulado em Portugal nestes termos. E é um facto. Pode estar mal regulado, mas é um facto. Eu não estou em desacordo em nada consigo, antes pelo contrário. O que eu faço é uma distinção entre, portanto, a internet é informação. E eu faço a distinção entre produzir informação e consumir informação. Quando eu produzo informação, eu não posso fazer anonimamente. Quando eu escrevo no Facebook, para que as leis que já existem, não é preciso leis novas para a internet, para que as leis sejam aplicáveis, tem que haver uma ligação entre a personagem, que até pode ser um pseudónimo, que fez o comentário no Facebook, e uma entidade, pessoa, que existe com um número de cartão de cidadão. Esta ligação tem que existir, isto é o fim do que eu chamo anonimato. Aquilo em que estamos completamente de acordo é que é preciso existir privacidade, que é,
eu poder consumir informação, eu poder ler jornais, eu poder ler panfletos, eu poder participar de ser um whistleblower de forma não identificada. Portanto, uma coisa é eu, para poder ser responsabilizado, ter que acabar o anonimato e eu, de alguma forma, ter que ser identificável, mesmo que isso esteja ofuscado na plataforma. Outra coisa completamente diferente é a privacidade. É essa separação que eu acho que tem que existir, e enquanto não existir, vão existir bots, vai existir a calúnia, vai existir o crime, e nunca a pessoa que o comete é responsabilizada. Portanto, eu não estou a desacordar consigo. Não estou em desacordo consigo. Se eu for ouvir, julgo que alguma vez daria o meu cartão de cidadão ao Facebook. Mas eu não falei no Facebook. Não, ao Facebook, concretamente, que é onde as pessoas metem. Mas eu não falei no Facebook. Milhões de perfis do Facebook são cães, e gatos, e pets. Outras são identidades falsas. Os Fernandes Pessoa, que é para aí, Uma boa 6 e 7 perfis estão lá. Era uma vantagem, era ao fim dos bots, se as personalidades avatar tivessem que ter uma identidade real por trás, acabavam os bots. Isso era logo uma vantagem absolutamente colateral. Mas eu defendo que exista não uma identificação de cartão de cidadão perante o Facebook, mas, por exemplo, uma plataforma eletrónica que sirva de broker de identidades, em que, da mesma maneira que, por exemplo, hoje, inacreditavelmente em Inglaterra, instituições oficiais aceitam a identidade do Facebook para eu fazer login, isto vier a ser ao contrário. Eu estar identificado perante o Estado e ter uma forma de fazer autenticação junto de entidades comerciais, como, por exemplo, o Facebook. Portanto, eu identificava-me. Eu estava identificado pela minha cidadania e havia a partilha tokenizada de uma associação É isto que eu defendo. Não. E acho que estamos de acordo, eu continuo a achar que estamos de acordo. Mais questões? Ainda para a sala 10?